E aí, people do avesso do Me Salva, tudo tranquilo? Satisfação. Cara, mais uma aula de geografia, módulo Geografia Agrária. E nessa aula, ai, polêmica. Queridos, transgênicos contra orgânicos. Uma luta, uma disputa, uma contenda, um embate, pá, entre os alimentos geneticamente modificados e os alimentos orgânicos. Cara, a gente vai ter nesta aula uma visão geral do que são os transgênicos e o que são os alimentos orgânicos, beleza? Vamos tentar entender o que tem a favor, o que tem de positivo e negativo em cada um deles, sobretudo nesses carinhas aqui, né? Que são aí um dos principais temores do mundo moderno. Bora lá? Vamos lá. Iniciando o seguinte, cara, quando a gente fala em transgênicos, tu tem que lembrar o seguinte: isso aqui, essa produção de organismos geneticamente modificados, dando uma subidinha, tá? Eles são o resultado das evoluções tecnológicas na produção rural que vão começar basicamente lá com a Revolução Verde. Tá? Tu tem uma aula aí no nosso módulo de Geografia Agrária, trabalha especificamente com a Revolução Verde, dá uma olhadinha, tu vai entender o que eu estou falando ali. Tá? E a partir do momento que tu começa a ter esses avanços para essas modernizações nas práticas agrícolas, a fim de alavancar a produção mundial de alimentos, tu começa a ter o surgimento dos transgênicos. Eles são resultado de um setor tecnológico de pesquisa, de desenvolvimento industrial chamado biotecnologia. Uma das áreas que vão marcar a terceira revolução industrial ou a revolução técnico-científica. Quando a gente trabalha com biotecnologia, a gente está trabalhando com o quê? Por exemplo, com seleção de sementes, tá? Enxertos realizados em plantas, cruzamento induzido de espécies diferentes, sei lá, vegetais e animais, associação de culturas e alterações genéticas. São vários, e aí entra a questão, essas alterações genéticas, entra a questão dos transgênicos ou os OGM, tá? Cara, todas essas atividades fazem parte, de clonagem de animais está dentro da biotecnologia, certo? Sem falar, a gente está trabalhando aqui com a biotecnologia voltada para o setor agropecuário. Tu pode ir para a questão humana que também vai aparecer. Bom, o que vai acontecer? São várias atividades que fazem parte da biotecnologia. Ela vai ser a responsável pelo desenvolvimento, então, de organismos geneticamente modificados. E, cara, no momento que tu tem isso aqui aparecendo, tu começa a ter uma série de discursos que vão ser opostos, de pessoas a favor do consumo de transgênicos e gente totalmente contrária a eles. Bom, para a gente ter um parecer, formar uma opinião, ou começar a desenhar uma opinião, seguinte, eu coloquei aqui vou colocar uma divisão, tá? Que é bem reta, por sinal. Piorou, ficou horrível, mas olha só. Pontos positivos, o que você fala positivamente a favor dos transgênicos e o que tem de negativo, tá? Primeira coisa, primeiro fator positivo que se coloca a respeito deles. Vamos aproveitar bem esse espaço aqui. Certo? Positivamente. Cara, tu tem um crescimento da planta rápido. Vai crescer, ela vai se desenvolver mais rápido que as plantas normais. Outra coisa, elas possuem uma duração maior, são mais duradouros. O tempo de decomposição vai ser muito maior. Então, tu vai comprar lá, sei lá, um tomate, alguma coisa geneticamente modificada e ele vai perdurar por mais tempo. Um milho, uma soja, vai durar muito tempo, tá? Vai demorar muito mais para estragar, porque ele está alterado geneticamente na sua composição, no seu ADN, tem um elemento que vai permitir que ele dure por mais tempo, tá? Segundo alguns, com características positivas, eles são mais produtivos, certo? Está quase que relacionado a esse crescimento rápido. São mais, vou colocar uma flechinha aqui para a gente pensar que é menos, mais resistentes a pragas, sei lá, vírus, fungos, inclusive, cara, são mais resistentes a secas, a solos ácidos. Cara, tu tem uma soja sendo introduzida na região centro-oeste do Brasil que ela consegue resistir ao solo ácido que tu tem naquela área. Ô meu,
alterado geneticamente para isso, tá? E alguns colocam o seguinte, mais duas características aqui. Eles conseguem inserir melhorias nutricionais, ficou meio apertadinho, tá? Melhorias nutricionais, sei lá, aumenta o número de vitaminas, proteínas que tu vai ter numa planta e tal. E, cara, olha só, vai implicar num menor uso de agrotóxicos. Beleza? Será? Cara, menor uso de agrotóxicos? Ô meu, isso aqui pra mim é meio tenso, porque assim, ó, cara, por que menor uso de agrotóxicos? Porque geneticamente a planta já é resistente. Então ela já vai sobreviver. O ataque, por exemplo, o ataque de uma praga, né, que seria uma praga natural daquela planta, ela já resiste, porque ela foi modificada na sua estrutura genética. Então o agrotóxico tá ali, só que tá na genética da planta. Não, ele não é borrifado em cima dela. Então, sei lá, cara, isso é um argumento. Mas enfim, né? Vale tu ficar atento aí. Cara, esses aqui são pontos que são considerados positivos, certo? Olha só, pontos negativos. Bom, vamos lá. Se tu colocou aqui de um lado, do teu lado esquerdo, tem o que é positivo, colocado a favor dos transgênicos, o que seria colocado contra os alimentos transgênicos? Vamos ver o seguinte aqui. Primeiramente, tu pode gerar super pragas, que é esse carinha que eu coloquei aqui do lado. Você tá vendo o SP ali no peito dele, super praga. Como assim super pragas? À medida que tu torna algumas plantas resistentes às pragas naturais, essas pragas elas tendem a evoluir para conseguir se alimentar daquela planta. Gera super pragas. Uou, problema. Outra coisa, a questão dos danos à saúde humana. Tá? Meu, tu tem várias pesquisas feitas que dizem que não, que os transgênicos não causam mal nenhum à saúde humana. Mas tu tem outras várias pesquisas que vão dizer que sim, cara, que eles têm um certo impacto sobre a questão da saúde. E aí, por exemplo, assim, ó, tem gente que alega que eles podem dar grandes alergias, uma pessoa vai se tornar mais resistente, por exemplo, a antibióticos, certo? Vai desenvolver novos vírus, por exemplo, tu tem lá tu te alimenta lá de transgênico e tal, e a partir daí tu vai ter um vírus que começa a evoluir em função dessa relação direta com o alimento transgênico. Cara, vai saber. Tu tem pesquisas que dizem que isso aí não tem nada a ver, que é só viagem de ambientalista maluco. E tu tem uma série de outras pesquisas que dizem que sim, que tu vai ter impactos na saúde humana a partir do consumo intenso de transgênicos. E aí, meu? Complicado, né? A ciência não te ajuda em nada a resolver se tu deve ou não consumir transgênicos. Tenho várias pesquisas a favor e várias contras. Continuando aqui do lado negativo, o que tem de ruim no consumo de transgênicos? Olha só, tu vai ter uma redução da, escrevi aqui embaixo, biodiversidade, certo? Redução da biodiversidade. E, por fim, que na minha opinião é uma das consequências mais toscas e, cara, mais estrategicamente bem boladas, que é o seguinte: torna o produtor dependência, escrevi certo? Dependência, exatamente, das indústrias produtoras. Ou, sobe um pouquinho aí. Das indústrias produtoras. Cara, como assim? Olha só. Meu, o seguinte. Tu tem, por exemplo, uma empresa que nem a Monsanto, que é uma das maiores produtoras de organismos geneticamente modificados do mundo. Para tu consumir esse produto, tu plantar esse transgênico, tu tem que comprar deles. Então tu não vai conseguir ter a tua semente transgênica porque elas são estéreis. Tu te obriga a comprar a cada safra novas sementes transgênicas. Te torna dependente das indústrias produtoras. E elas passam a ter elas vão ter um monopólio das sementes, ou seja, só elas têm. Entendeu? Tu vai pagar caro por isso. Cara, e aí, pontos positivos,
pontos negativos. Eu vou só te dar um exemplo dessa dependência aqui, olha que tri. A Monsanto, ela produz um tipo de semente chamado... Cara, onde é que eu vou escrever isso aqui? Eu vou colocar aqui, ó. Roundup Ready. Tá? É um tipo de semente transgênica produzida pela Monsanto, certo? Que significa o quê? Basicamente semente pronta ou pronta para o Roundup. Roundup vai ser o quê? Um herbicida fabricado pela própria Monsanto. Então, cara, tu não vai usar transgênico? Beleza. Tu não vai comprar da Monsanto a semente transgênica, mas tu vai comprar o herbicida que tu vai usar na produção da Monsanto. Então tu percebeu? Cara, os caras têm um domínio. Tu tem várias empresas que têm essa característica aí. Por exemplo, a gente falou aí da Monsanto, mas tem outras, como por exemplo, a Argevo, a Novartis, a Bayer. Cara, são grandes empresas produtoras de produtos, insumos químicos, inclusive transgênicos, certo? Bom, no frigir dos ovos, dá pra comer, não dá pra comer? Pode consumir, não pode consumir? Uou, não sei. Mas eu ressalto o seguinte, tu tem algumas organizações importantes que vão dar o seu aval. Olha só, a OMC em 2001, ela diz o seguinte, cara, tá liberado o consumo de transgênico, não faz mal. OMC, tu não tá ligado? É a Organização Mundial... perdão, OMS. Organização Mundial da Saúde, tá? Depois tu tem o quê? Tu tem a ONU em 2004 dizendo que, pode consumir, não tem problema, tá sussa, tá sereno, tá tranquilo, pode consumir transgênico. Cara, e depois vem no ano seguinte, vem o governo brasileiro diz o quê? Tá liberado o consumo de transgênicos no país. Só que tem um detalhe, para tu consumir transgênicos, para o consumo, para comercialização de transgênicos no Brasil, é obrigatório que tenha este símbolo aqui. Todo produto que tem o mínimo de produtos transgênicos tem que ter este símbolo, esse T gigante preto num fundo amarelo. Cara, isso tá na Lei de Biossegurança de 2005. É obrigatório isso aqui, tu tem que saber o que tá comendo. Existe um projeto tramitando aí no governo brasileiro, tá? Em que se quer retirar esse símbolo, que quer se retirar esse símbolo dos produtos que tem produtos transgênicos, dos alimentos aí que tem produtos transgênicos. Ou seja, isso aqui não faria parte da embalagem. Tu não saberia se estaria comendo transgênico ou não. Quer dizer, até saberia, porque tu vai tirar o símbolo, mas ele vai estar escrito naquelas letrinhas minúsculas que tu mal consegue ler na embalagem. Cara, muita sacanagem, né? Claro, por que isso? Porque em escala global houve, inclusive nacional, houve uma diminuição do consumo de transgênicos. E aí os caras querem tirar esse símbolo para afastar esse medo do consumo desse tipo de produto, certo? Bueno, seguindo o baile, olha só, eu ressalto o seguinte, o Brasil, ele vai ser um dos maiores produtores de alimentos transgênicos do mundo. Cara, só para tu ter uma ideia, o Brasil é o segundo maior plantador de transgênicos atrás apenas dos Estados Unidos. 92% da soja brasileira, cara, soja brasileira é transgênica, certo? 92%. 90% do milho brasileiro é transgênico. Para tu ter uma ideia, a soja produzida mundialmente, 75% dela é transgênico. No Brasil, 92% dela é transgênica. Milho. Cara, milho, no mundo, 32% dele é transgênico. No Brasil, 90%. E algodão. Cara, praticamente a metade do algodão produzido no Brasil, ele é transgênico. Então assim, a gente não tá escapando. Se tu não quer consumir, tu achou que essas questões negativas pesam mais na balança, fica de olho, não consome isso aí, certo? Bom, só que por outro lado, se tem os transgênicos de um lado, tu tem esses alimentos aqui do outro, que são os orgânicos. Cara, a produção de orgânicos, ou também chamado de agricultura biológica, ela vem sofrendo uma expansão em escala mundial. Há um consumo cada vez maior desses produtos, talvez pelo receio do consumo com transgênicos, né? Bom, e aí o que acontece? Essa produção aqui, tu te liga, é uma produção sustentável. Tu não vai utilizar produtos químicos, vamos colocar aqui em verde, tu não utiliza produtos químicos, tu não
A adubação é chamada adubação verde, ou seja, tu vai pegar aqui, vai usar matéria orgânica, esterco, restos de alimentos e tal, para adubar o solo. Há um controle biológico das pragas, ou seja, tu tem uma praga lá sobre a tua vegetação, tu vai fazer um controle. Qual é o predador natural daquela praga? Como é que tu consegue combater ela naturalmente? Controle biológico, certo? E o que vai acontecer? Com isso tu vai ter primeiro, preservação da vegetação nativa, tá? E fundamental importância para a manutenção dos ecossistemas. E mais, tu vai ter, associado a essa produção orgânica, uma rotação de culturas. Tem aulinha sobre isso lá, meu querido, procura aí no nosso módulo de Geografia Agrária, vai para entender o que é rotação de culturas. Tudo isso aqui, essa preservação da vegetação ativa, a rotação de culturas, a não utilização de produtos químicos, cara, fertilizantes, inseticidas, herbicidas ou transgênicos, nem pensar, totalmente fora. Tu vai ter uma produção totalmente natural. Claro, custa mais, né? Porque o trabalho acaba sendo maior. E aí, pelo trabalho maior, tu acaba cobrando mais. Os produtos orgânicos são, em média, mais caros que os transgênicos. Tem gente que se sujeita a pagar. Bom, quem tem grana consegue pagar, né? Quem não tem, a gente acaba comendo o que tá mais barato aí. Bom, e aí, só para fechar nossa aula, detalhezinho. Opa, não funcionou o nosso azul. Essa produção de alimentos orgânicos, ela vai se dar principalmente no Brasil através de uma mão de obra familiar, tá? São pequenas e médias propriedades que vão desenvolver essa produção. E aqui eu faço uma ressalva. Cara, na produção de orgânicos, o Brasil, ele tem se destacado. Há uma ampliação, a gente falou, né? Uma ampliação do consumo de transgênicos, há um aumento do consumo de orgânicos em escala mundial, e o Brasil está se tornando um exportador de produtos orgânicos. Cara, café, cacau, laranja, enfim, guaraná, castanha de caju, que são produtos orgânicos, alguns são cultivados de forma orgânica, e eles estão se tornando pauta de exportação no Brasil. Mordi minha língua, desculpa. Perdão. Mordi bonito. Gostinho de sangue na boca agora. Então o Brasil está se tornando um grande não, mas está se tornando um destaque na questão de exportador, na exportação de alimentos orgânicos. Fechou? Tranquilo? Queridos, acompanhem nossas aulas. Vou lá colocar um gelo na minha língua, que ela está inchando, e eu não consigo nem mais falar direito. Um beijo no teu coração. Tchau.